igreja, Que? não, Fecha. igreja, Que? Ora. Igreja. que, Fecha. Igreja. Ora. Igreja. não, Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, com o teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Graça e a paz, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluias. Estamos falando sobre a palavra de Deus. Este é o canal que Deus nos reservou para esses dias de quarentena. E nós estamos falando sobre o tema Deus é o único sentido da vida e sem Ele nada tem sentido. E hoje é a terceira e última mensagem a qual nós estamos falando sobre esse grande problema de pessoas que olham para a vida sem a presença de Deus e aí não conseguem encontrar razão. Salomão teve essa experiência e foi isso que ele nos passou. Então, estamos chegando ao final dessa série. Deus é o único sentido da vida e sem Ele nada tem sentido. Desde o primeiro estudo, esse foi o nosso propósito. Exortar, motivar, incentivar a crer, a ver a vida segundo o ponto de vista do Criador e não como criatura. Não olhar debaixo do sol, mas sobre o sol. Acima do sol. E nessa terceira mensagem iremos mostrar aos irmãos que nada poderá satisfazer a humanidade insaciável. Digo isso em relação à ciência, ficção, entretenimento, arte, cultura, economia e por aí vai. Nesta busca por satisfação pelo sentido da vida, nada satisfaz a humanidade. A editora Arqueiro lançou em 2009 o best-seller mundial, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams escreve sobre o poderoso computador que tem a tarefa de determinar a resposta à vida, ao universo e a tudo. O supercomputador leva muito tempo para verificar e reverificar os seus cálculos. 7 milhões e meio de anos. Para ser exato. E eventualmente produz uma resposta simples e inequívoca. O sentido da vida é 42, diz o supercomputador. 42? Exclama alguém. Isso é tudo que você conseguiu produzir em 7 milhões e meio de anos de trabalho? O supercomputador responde: eu conferi tudo minuciosamente. E esta é definitivamente a resposta. Amados, creio que o problema, para ser sincero, é que na verdade as pessoas nunca souberam fazer a pergunta certa. Todos querem conhecer o sentido da vida, mas a fim de obter a resposta certa, precisamos também fazer a pergunta certa. Essa é a grande questão. Esta é a nossa busca através do estudo da Bíblia e aqui no livro de Eclesiastes, alcançar uma compreensão correta da vida. A busca. Os 11 primeiros versículos resumem a mensagem do livro de Eclesiastes. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. É um rei que já está numa idade avançada, que escreve sobre as suas experiências, os conselhos que foi dado aos filhos. Ele fala da sua biografia, mas também ele está escrevendo a respeito do que ele enxergou, do que ele viu, das suas experiências. A história nos dá conta que depois de Salomão, o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Jerusalém reinava apenas sobre o reino de Judá e não sobre o reino de Israel, que era o reino do norte. Então esse rei é necessariamente Salomão. O Salomão de Eclesiastes era um buscador. Ele se encontrava numa busca pessoal pela sabedoria e pelo conhecimento. Ele mesmo diz no versículo 13 do capítulo 1: apliquei o coração a esquadrinhar e a me informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Veja,
Ele estava buscando, fazendo as perguntas, ele queria descobrir, e essa busca se encaixa em tudo que sabemos sobre o rei Salomão. Quando Salomão se tornou rei, Deus lhe ofereceu uma oportunidade de pedir o que quisesse, e ele escolheu sabedoria, inteligência. Em vez de pedir dinheiro, fama, ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus se agradou muitíssimo do seu pedido. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tem igual, e depois de ti não haverá. 1 Reis 3:12. Foi o que Deus disse para ele. Dou-te coração sábio e inteligente. E ele ainda precisava se dedicar e buscar o conhecimento. E foi exatamente isso que ele fez. Ele dedicou sua vida ao aprendizado. A busca de Salomão foi sincera. Ele aplicou o coração dele, como eu li aí no versículo 13 de Eclesiastes 1. Ele concentrou a sua mente, disciplinou, a sua busca era abrangente. A palavra aqui que ele usa é esquadrinhar, informar, todo esforço, pesquisar. Ele queria compreender não apenas uma parte da vida, mas ele queria entender a vida como um todo. O pregador, o Salomão, era um homem de renascimento da antiguidade. Ele queria saber o máximo possível, queria investigar cada área do empreendimento humano, tudo quanto sucede debaixo do céu, ele diz no versículo 13. Ou seja, ele queria saber sobre tudo que está debaixo do céu. E isso é uma atitude louvável. Em vez de buscar o prazer, a popularidade, encontrar sentido em outras realizações, ele quer usar a sabedoria que Deus lhe deu para aumentar o seu conhecimento. O tipo de sabedoria que ele queria não era apenas uma sabedoria humana. Ele queria ter uma sabedoria além do humano. E essa sabedoria, de alguma forma, trouxe alguma confusão na mente dele. Buscar esse tipo de sabedoria é uma busca válida, mas há limitações, pois toda a verdade é verdade de Deus, ou seja, onde quer que encontremos, Deus está ali. Se aprendemos qualquer coisa que seja verdade para o mundo, essa verdade é uma dádiva de Deus. Nós nunca podemos separar Deus de nada que nós compreendamos. Todo conhecimento, até mesmo as religiões falsas que estão aí e que nós as estudamos, nós possuímos a sabedoria de estudar dada por Deus. É graça de Deus. Daí as perguntas: até onde essa sabedoria levaria ele? Até onde essa sabedoria levaria ele a conhecer e a adorar Deus? Esse é o grande problema. Essa sabedoria nos leva ao caminho da vida? Ela nos faz entender tudo o que nós precisamos? Ou ela quer apenas nos levar ao orgulho? O mau empreendimento. A verdade é que o pregador acabou com as mãos completamente vazias. E em vez de 42, como o supercomputador do Mochileiro das Galáxias falou, que o sentido da vida era 42, assim nos versículos 13 a 15, ele descreve a infelicidade, o vazio e a futilidade de todo o seu esforço. O teor desses versículos é inconfundível, irmãos. O pregador aqui ele diz: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas acaba se sentindo assim. Muitas coisas nos deixam infelizes. Somos insaciáveis, irmãos. A grande verdade é essa. Queremos acima do que podemos compreender. A busca de significado. No entanto, existe uma outra maneira de ver esse versículo. O trabalho infeliz que o pregador menciona pode ser, na verdade, a sua busca errada de compreender o sentido da vida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí nós vamos conseguir entender todo o restante do sentido da vida. Correr atrás do vento, de que adianta, irmãos? Não adianta nada. É uma busca fútil.
E essa conclusão ele chegou, uma busca fútil, uma busca que não acrescentou nada à sua vida, uma busca vazia. Foi isso que ele concluiu. Sabemos que esse anúncio dessa busca vazia é um provérbio por causa da sua estrutura, porque expressa uma verdade de forma que a gente precisa refletir. O que o provérbio diz é isto: aquilo que é torto não pode se endireitar, e o que falta não pode calcular. Mesmo se não conseguimos entender o sentido da vida, precisamos enfrentar as duras realidades. Algumas coisas na vida são tortas, não no sentido de que envolve atividades criminosas ou imorais, mas no sentido de que elas estão distorcidas e que elas resistem a todos os esforços de endireitá-las. Tem muita coisa na vida que gostaríamos de endireitar, mas não conseguimos. Temos discussões em casa, conflitos na igreja, dificuldades financeiras, deficiências, enfermidades. Agora mesmo estamos aí diante de um vírus poderoso que está abalando o mundo. Há sempre algo na vida que nós gostaríamos de endireitar, de recuperar, mas não conseguimos. Esse é o grande problema. O pregador aprendeu que aquilo que é torto não se pode endireitar. Quando se trata de algo de Deus, que Deus quer que permaneça daquele jeito, não adianta a gente querer dar jeito. Essa é a grande questão. Uma conta não vai fechar, porque nós estamos indo contra o próprio Criador. Mas independente de como interpretamos o texto da Bíblia, irmãos, as palavras de um famoso romancista, ele diz assim: a vida parece inacabada e de alguma forma deixa a desejar. É verdade. Considerando que a vida é o que é e não há nada que possamos fazer para consertá-la, Jesus disse que não podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Há tanta coisa que não conseguimos mudar, pessoas que não conseguimos mudar, problemas que não conseguimos resolver, desejos que não podemos satisfazer, sonho que não podemos realizar. Sem dúvida não conseguimos forçar a vida e se adequar à nossa vontade, irmãos. A vida não pode se adequar à nossa vontade. Isso é falta de sabedoria. Em outras palavras, a vida é como a conta que se recusa a fechar. Sabemos que algo falta, mas não conseguiríamos descobrir o que é. Mesmo quando fazemos um ajuste para que a conta feche, lá no fundo sabemos que estamos manipulando os números. Irmãos, essa foi a experiência de Salomão. Sua busca fracassou. A sabedoria humana que ele queria não pôde lhe dar a resposta para o sentido da vida. Foi uma busca desesperada, uma busca que não lhe acrescentou nada. Salomão foi incapaz de descobrir o sentido da vida. Aliás, ninguém era capaz. Salomão não havia ainda considerado as alegações da moralidade, por isso sua busca ainda não estava completa. Ele havia tentado aprender tudo o que podia sobre a vida, como alguém que frequenta as melhores universidades, lê todos os livros que podem revelar os mistérios da experiência, mas ele não havia ainda investigado a diferença entre o certo e o errado. Então ele disse: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Versículo 1 do capítulo 1, versículo 17. Loucura, insensatez. Em outras palavras, ele estava usando a loucura como normalidade para se referir à tola loucura de viver em desobediência a Deus. Salomão não estava tentando descobrir se perder a cabeça lhe ajudaria a compreender o sentido da vida. Ele estava antes tentando entender a diferença entre o certo e o que é errado, estando errado. Muitas pessoas se aproximam da vida da mesma forma hoje em dia, mesmo não sabendo exatamente como Deus se encaixa, ou se Deus existe ou se não existe. Mesmo assim elas acreditam que existe uma diferença entre o certo e o errado, e elas pretendem levar uma vida que para elas é uma vida correta. Salomão viveu assim. O que para nós é uma vida correta, necessariamente não é o que a Bíblia diz. Então a sua busca continuou,
E ele buscou, vinha saber que também isso é correr atrás do vento, ou tudo era aflição de espírito, ele fala aqui no versículo 17. Uma vez mais o pregador Salomão citou um provérbio que resumia a conclusão da sua busca. A sabedoria humana falhou porque não conseguia endireitar as coisas ou fazer com que a conta se fechasse. Mas conhecer a diferença entre o certo e o errado fracassou por um motivo claro, porque na muita sabedoria há enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor, sofrimento. Versículo 18 de Eclesiastes 1. Como a maioria dos provérbios, essa declaração deixa a conclusão em aberto. Ela se aplica a tantas situações da vida que é difícil saber exatamente o que ela significa. O pregador é enfático, ele fala da sua irritação, da sua frustração. Ele diz que em vez de ajudar a entender, foi um tipo de um vexame. A aquisição da sabedoria levou ele a descobrir muitas coisas perturbadoras que podiam impedir fortemente a sua paz de espírito. Talvez isso se deva ao fato de nós aprendermos tantas coisas que preferimos nem saber. Por exemplo, coisas sobre a fragilidade de outros seres humanos, ou sobre o número de problemas que existem no mundo. Muitas vezes as crianças desejam saber mais sobre as coisas sobre as quais os pais conversam. Afinal, envelhecemos e supostamente ficamos mais sábios, mas quando isso acontece, desejamos voltar para a inocência da infância. O mesmo acontece no ministério. Quanto maior é o nosso conhecimento sobre as fraquezas espirituais das pessoas, sobre a ganância dos homens, sobre os problemas da igreja, mais tristeza e vergonha isso nos traz. É por isso que as pessoas dizem que a ignorância é uma bênção. Já ouviu esse ditado? Quanto mais sabemos sobre as coisas, mais problemas isso nos traz. É grande verdade. Mais uma vez o pregador conseguiu fazer sentir-se ainda pior do que já estava. Qual o propósito, irmão, de ficar querendo saber sobre a vida dos outros? Qual o propósito? O que isso vai acrescentar? O pregador ficou cheio de desesperança. Salomão aqui está desesperançoso. Ele acredita em Deus, ele sabe do que Deus é poderoso, mas buscar essa sabedoria sem a ajuda de Deus é fato errado. Certa vez Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, ele sabia, mas qual foi o papel do temor de Deus aqui? Ele não orou. Ele não consultou as escrituras. Em vez disso, ele partiu atrás de um conhecimento, atrás de uma ciência, de saber investigar as profundezas das coisas, querer saber o motivo das coisas, e essa razão humana levou ele até um certo ponto. E aí ele ficou frustrado. Jeremias 9, 23, 24 fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Veja só, irmãos. Deus não nos entrega ao desespero. Não precisamos ficar desesperados. No fim da nossa busca, Ele vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Esse é o caminho. Jesus, o caminho da fé. É o caminho da esperança. Nós vamos olhar para frente, para aquilo que Deus nos preparou. É o caminho do amor, de encontrarmos sentido na vida, vivendo no amor uns para com os outros. Se seguimos Jesus, a sua sabedoria, continuaremos tentando, através da palavra, ensinar as pessoas. Mas humildemente nos submetemos a como Deus quer que as coisas sejam, e não como nós queremos. Se seguirmos Jesus, a sabedoria, a conta da vida vai fechar. Ela jamais vai resultar numa soma tão simples como 42 do supercomputador. Não. É claro, irmãos, o verdadeiro sentido da vida está em Deus. Portanto, precisamos nos contentar em deixar os últimos cálculos para Deus. Jesus garante que o nosso balanço, no final, ele vai fechar, porque a nossa fé, a nossa obediência nele é que vai fazer com que a gente herda a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amados, a nossa aflição atual não vai durar para sempre. As nossas lutas, as coisas erradas que nós estamos acompanhando na vida, esses sofrimentos vão passar, as coisas vão acabar, mas a vida eterna está aí diante de nós. Deus é eterno, é nele que nós precisamos confiar, é dele que nós precisamos depender. Então que Deus te abençoe e que você possa enxergar em Deus o sentido da vida. E como Salomão diz em Eclesiastes 12, versículo 13, e o final de tudo é: tema a Deus. O temor a Deus, o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe e que você encontre em Deus razão, força para viver. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Até mais.